Friedrich Nietzsche. Olha, poucos nomes na filosofia soam tão explosivos. Ele não veio para oferecer conforto, não. Ele veio para demolir certezas. E é exatamente isso que a gente vai explorar agora. Essa citação, cara, ela já diz tudo. Nietzsche não se enxergava como um guia tranquilo, um professor. Ele se via como uma força da natureza, sabe? Uma explosão programada para estilhaçar os alicerces do pensamento ocidental. Ele não estava trazendo respostas fáceis, ele estava trazendo uma crise. Ele olhava para a Europa do século XIX e via uma cultura profundamente doente. E a filosofia dele era o tratamento de choque. Uma filosofia com martelo, como ele mesmo dizia, feita para testar e para quebrar os ídolos antigos, para quebrar aquela mentira de que a gente está sempre melhorando a humanidade. Para a gente conseguir entender a cura que ele propõe, primeiro a gente tem que entender a doença que ele diagnosticou. E esse diagnóstico começa com a declaração mais famosa dele e talvez a mais incompreendida de todas. A morte de Deus, para Nietzsche, não era ele comemorando o ateísmo, não é isso. Era uma constatação histórica, aquela crença que sustentou a civilização ocidental, que deu os valores, o sentido de certo e errado por mais de 1000 anos, simplesmente desmoronou, a base ruiu. E essa perda não é pouca coisa. Pensa bem, se a fonte de toda a moral, de todo o propósito, some, o que sobra? Essa pergunta leva a gente para uma crise muito profunda, um verdadeiro vácuo de significado. E essa crise tem nome niilismo. É a sensação de que os nossos valores mais altos perderam o valor, de que a vida, no fundo, não tem sentido. Para Nietzsche, esse era o grande perigo, o grande fantasma que assombrava o mundo moderno. E a gente consegue ver essa progressão muito claramente nas obras dele. Em A Gaia Ciência, ele solta a bomba da morte de Deus. Logo depois, em Zaratustra, ele começa a apresentar uma possível solução, o Übermensch. E aí, na genealogia da moral, ele vai fundo, ele escava a origem de todo o problema. É um projeto filosófico em andamento, uma coisa leva a outra. Ok, então, com a morte de Deus e o niilismo batendo na porta, quais são os sintomas que Nietzsche via na cultura da época? Ele resumia tudo em uma palavra: decadência. Ele via essa decadência em todo lugar, até no seu antigo ídolo, o compositor Richard Wagner. Para ele, decadência era uma espécie de apodrecimento fisiológico, uma desagregação dos instintos, um momento em que a própria vida perde a força de organizar o todo. Mas de onde vinha essa doença toda? Para Nietzsche, e aqui a coisa fica polêmica, a principal fonte da doença era o sistema de valores que o Ocidente tinha como mais sagrado, a moralidade judaico-cristã. Ele dizia que existem basicamente 2 tipos de moralidade. A original, a moralidade de senhor, é a dos nobres, dos fortes, que olham para si mesmos e dizem: o que eu sou, o que eu faço é bom. Simples assim. Mas aí veio a moralidade de escravo, que nasceu do ressentimento, da raiva dos fracos contra os fortes. E ela inverteu tudo. Ela disse: aqueles poderosos são maus, nós, os fracos, os humildes, nós é que somos os bons. Diante desse diagnóstico de uma moralidade baseada no ressentimento, Nietzsche propôs um tratamento radical. Um recomeço total, que ele chamou de transvaloração de todos os valores. E o motor dessa nova avaliação de tudo é a vontade de potência. E aqui, muita atenção. Isso não tem nada a ver com poder político ou dominar outras pessoas. É o impulso que tudo que é vivo tem de crescer, de se expandir, de se superar, de realizar seu potencial máximo. É a vontade de ter domínio sobre si mesmo. É esse impulso, essa vontade de potência, que torna a cura possível. E a cura é o quê? A criação de um novo tipo de ser humano. O Überman, ou o além do homem. Essa é a resposta de Nietzsche para o niilismo. E vamos deixar bem claro, isso não é uma raça superior, que foi uma das piores e mais trágicas distorções do pensamento dele. É um objetivo para a humanidade. Um indivíduo com força suficiente para criar seus próprios valores e dar um novo sentido para a vida na Terra. Essa figura é o oposto total do que Nietzsche temia que a gente estivesse se tornando, o último homem. Sabe quem é? É o ser humano medíocre, que só quer o seu conforto, a sua segurança, que não quer mais criar, não quer mais se arriscar, não quer mais sentir dor nem grandes alegrias. O Zaratustra, personagem de Nietzsche, descreve essa jornada de autossuperação em 3 estágios, as 3 metamorfoses. Primeiro, o espírito é como um camelo. Ele carrega o peso do dever, do tu deves.
Depois, ele se torna um leão. Ele destrói esses velhos valores para conquistar a liberdade. Ele grita, eu quero. E, finalmente, ele se transforma numa criança. Inocente, um novo começo, capaz de criar novos valores, de dizer um sim para a vida. Mas como é que alguém pode saber se está nesse caminho para se tornar um criador? Bom, Nietzsche propõe um último e desafiador teste. Um experimento mental conhecido como o eterno retorno. Imagina a cena. Um demônio aparece e sussurra no seu ouvido que esta vida, exatamente como ela é, com cada alegria, cada dor, cada erro, cada momento, vai se repetir. De novo e de novo, incontáveis vezes, para sempre. O ponto central aqui é a reação a essa ideia. Para o niilista, isso é uma maldição, é o inferno na Terra. Mas para o Ubermans, para o espírito que afirma a vida, essa seria a bênção suprema. É o que ele chamava de amor fati, o amor ao próprio destino. E esse é o desafio final que Nietzsche nos deixa. Isso não é uma teoria para acreditar ou não. É uma pergunta para ser vivida. A maneira como se vive responderia a essa repetição eterna com desespero ou com um sim gigantesco e feliz. Essa seria a medida de uma vida que se afirma em todos os seus detalhes para sempre.